Olá, amigos. Olá, amigas. Bom dia para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia de luz e paz para você nesta linda manhã de sábado, do dia 7/10/2023, em que os termômetros marcam 23, 29 graus de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muitos sorrisos, de muitos encontros, reencontros felizes. Hoje, dia 7, precisamente às 8h03 aqui na capital baiana. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, em especial para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita TV7. Para você que está chegando depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos, igualmente obrigado pela sua presença, pela sua participação. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Mas para vocês que já estão aqui presentemente, hoje, nesse dia 7, pela manhã, desse sábado, nos aguardando para participar de mais um estudo das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso abraço carinhoso e fraterno para todas e todos vocês. É sempre muito, 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 muito bom estar de volta a cada atividade que nós produzimos e realizamos aqui pelo canal Roteiro Espírita, com o apoio e transmissão do canal da TV7. Para todos vocês, nossos votos de muita paz, de felicidade, que seja um dia maravilhoso e que saiamos daqui hoje fortalecidos nesta reflexão que nós vamos iniciar do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema central é: não se pode servir a Deus e a Mamon. E tem muita coisa para ser falada sobre esse tema. Mas antes, deixa eu dar também o meu bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente linda da Bahia e do Brasil, que está aniversariando hoje, nesse dia 7/10/2023, seja aqui na Bahia, seja no Brasil. A começar por Dona Lourdes Moretti, 67 anos. Que Deus te abençoe, Dona Lourdes. Felicidade, luz e paz para a senhora. Lourdes Moretti, que seja um sabadão de muita alegria, de muita felicidade, junto dos seus entes queridos, do maridão, dos filhos, dos netos, dos amigos e de toda a parentela, porque não é todo dia que se chega aos 67 aninhos. Parabéns, parabéns, parabéns. Curta bastante, valorize, porque isso é uma prova da sua persistência, da sua vontade cada vez mais de viver e de se realizar. Viu, Dona Lourdes? Parabéns, parabéns, parabéns. E também para ela, Cecília Aparecida Carvalho Pereira. Vou repetir, Dona Cecília Aparecida Carvalho Pereira, nos seus 63 aninhos. Daqui a um tempo vai se aproximar de Dona Lourdes também. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Dona Cecília Pereira. Tudo de bom e tudo de melhor. Que Maria passe na sua frente, pegue seus recadinhos e possa realizá-los todos. Feliz aniversário hoje. E parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Feliz aniversário para a senhora Dona Cecília Aparecida Carvalho Pereira. Mas também, e eu conheço, Maria de Fátima Teodora Rocha. Maria de Fátima Teodora Rocha, 55 aninhos. Parabéns, 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 Maria de Fátima. Tudo de bom e tudo de melhor para você. Feliz aniversário hoje. Que seja um sabadão de muita alegria, de muita felicidade junto dos seus entes queridos, que tenha bolo, chocolate, que tenha velhinhas, que tenha
pipoca, que tenha bola de assoprar, que tenha brigadeiro, mas que tenha também saúde, sorrisos largos, beijos e abraços de todos aqueles que te amam. Que faça um aniversário, uma festa para todos e com todos. Felicidade. E aos seus 63 aninhos, igual a dona Aparecida, a instituição Nosso Lar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amigos da instituição Nosso Lar. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, luz e paz para todos vocês nesses seus 63 aninhos de lutas, de vitórias, de realizações. Que os dirigentes, trabalhadores, voluntários e frequentadores sejam todos abençoados e abraçados virtualmente por todos nós da equipe do Roteiro Espírita e da TV7. Felicidade para todos e todas vocês dessa instituição amiga Nosso Lar. E finalizando, a nossa Luci Lima, esta eu conheço, lá de Maragogipe. Bom dia, bom dia, bom dia, Luci Lima. Feliz aniversário para você, tudo de bom e tudo de melhor. Coincidentemente, Luci trabalha lá em Maragogipe, de uma instituição que chama-se Nosso Lar. Estou até na dúvida se não é a mesma instituição. Mas seja como for, parabéns para você, Luci, para a instituição Nosso Lar, da nossa querida amiga Rita Araújo, entre todos os amigos de Maragogipe, e que vocês sejam envolvidos em luz e paz, a exemplo desta aniversariante especial do Nosso Lar de Maragogipe, que é a nossa Luci Lima. Para você, Luci, para vocês todos, dos seus familiares, amigos, companheiros, que possam receber o nosso abraço fraterno. Não permita, Luci, que nada nem ninguém atrapalhe esse seu sabadão. Mas também, para a gente encerrar, do Iapoque ao Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste, para todos e todas e todes que estão aniversariando hoje, o nosso feliz aniversário e o nosso bom dia iluminado para todos nós. Vamos orar para começarmos, então, o nosso estudo de hoje. Vou botar aqui uma música nos preparando para o trabalho, ok? Então vamos lá. Vou ler aqui uma breve mensagem nos preparando para tal. A de número 94 do livro Minutos de Sabedoria. Deus habita dentro de você. Deixe então que sua bondade se manifeste através de seus olhos, tornando-os brandos de compreensão, quente de compaixão, terno pelo perdão, constante a todos. Que nenhum olhar de impaciência ou de condenação tolde a beleza de sua vida. Que sua fisionomia irradie contentamento de felicidade, de tal forma que todos os que se aproximem de você sejam contaminados pelo seu otimismo. Que essa mensagem, então, considerando esta certeza, esse axioma de que Deus habita dentro de cada um de nós, nós vamos, então, elevar o nosso pensamento ao Criador da vida, ao nosso Pai Celestial, rogando a Ele a sua misericórdia, a sua ajuda para o trabalho que ora nós iniciamos. Que as bênçãos de luz recaiam sobre todos nós, encarnados e desencarnados, para que nos sintamos amparados, fortalecidos e curados das nossas mazelas físicas e morais. Abençoa a todos que aqui se encontram, Senhor. Que a presença do Teu Filho querido e maior esteja conosco, nos fortalecendo, nos amparando. Sendo assim, pedimos a Tua permissão, bem como de todos que velam pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelos nossos canais,
que representam cada um dos presentes à live, que sejamos todos envolvidos na energia doce, meiga e suave do amor do Cristo, para que assim, embebecidos por essas vibrações fortalecedoras, nos tornemos mais encorajados, mais corajosos, mais receptivos quanto ao trabalho no bem. E assim, com votos de paz, nós iniciamos o encontro de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Que assim seja e muita paz. Sendo assim para todos, para todas, que chegaram durante a nossa leitura da prece, durante a nossa mensagem, que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Bom dia para todos, todas e todos. Que bom tê-los e tê-las aqui, quer seja de primeira, quer seja de mais vezes. Conforme já dissemos, hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. Até semana passada, nós estávamos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E hoje nós iniciamos o capítulo 16, cujo tema central chama-se Não se pode servir a Deus e amar. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, nunca participou da dinâmica desse estudo, deixa eu dar uma rápida explicação para que você ou vocês se situem quanto à proposta do trabalho. Inicialmente, nós apresentamos a passagem do Evangelho. Nós estamos só estudando as passagens evangélicas. E diga-se de passagem, nesse capítulo 16, me parece ser o capítulo mais extenso a nível de passagens evangélicas. Então, em cada item, nós vemos cada uma ou mais das passagens evangélicas contidas naquele item, daquele capítulo. Na semana seguinte, a gente segue para um outro tema com outras passagens. Então, inicialmente, a gente apresenta e fala de forma livre do que entendemos da passagem evangélica. Depois nós vamos para o livro da tradução de Haroldo Dutra Dias, que é o Novo Testamento, que é esse aqui, tá? E depois, concomitantemente, nós vamos para o Evangelho por Emmanuel, que são em número de 4, Mateus, Lucas, João e Marcos. A depender da passagem evangélica que está no Evangelho, nós vamos pegar algumas mensagens, uma, no máximo duas, que fala Emmanuel a respeito desse tópico da passagem evangélica. Então, eu estou fazendo essa explicação, e quase todas as semanas eu faço isso, porque sempre tem alguém que chega, quer seja no horário, quer seja depois, e fica talvez assim querendo saber como é a dinâmica do trabalho. Beleza? Vocês vão acompanhando, podem fazer suas proposições aí no chat, seus comentários, que a gente vai vendo, vai analisando, vai pontuando. Quando não fazemos na hora, fazemos depois, enfim. Sempre que podemos, nós convidamos uma pessoa para estar aqui com a gente. Senão, a gente toca o barco sozinho, como é o caso de hoje. Então, para a gente começar, e para que vocês se situem nessa proposta, eu vou estar aqui apresentando para vocês o material para a gente falar aqui juntos, tá bom? Deixa eu ver se esse modelo aqui fica legal, deixa eu ver. Eu acho que dá para ler, não dá? Dá, porque eu fico um pouquinho mais visível e dá para a gente trabalhar dessa forma. Só vou mudar o fundo para não ficar muita comunicação visual. Pronto. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon.
Quando nós pensamos e refletimos sobre essa passagem evangélica, nós imaginamos a ideia de que Jesus, nesse momento, ele está falando a respeito de um comportamento, de uma atitude muito comum ainda hoje também, como era a sua época, de nós estarmos valorizando muito mais as coisas que são materiais, transitórias, em detrimento do que é eterno, do que é divino. Aí nós temos a representação de dois deuses, de Deus, nosso Pai Celestial, que representa o elemento espiritual, divino, moral, e do qual deveríamos nos habilitar muito mais, deveríamos ter mais cuidado e atenção, devotamento, do que esse outro que também não deixa de ser um Deus com D minúsculo, que é chamado de Mamon, dentro da mitologia, né, em que se representa o Deus da riqueza, das frivolidades, dos bens materiais, da luxúria. E Jesus diz que em algum momento nós iríamos desagradar a um na medida em que estivéssemos servindo ao outro. Todos nós conhecemos essa passagem, porque vai tocar basicamente no elemento das riquezas materiais. E como nós somos muito possuídos e não possuidores das riquezas, nós nos deixamos escravizar por elas, esquecendo-nos de que somos espíritos transitoriamente num corpo, passando por uma experiência prova que pode ser da riqueza, como pode ser da pobreza, que pode ser da beleza ou da feiura, da inteligência ou da ignorância, da saúde ou da enfermidade, porque tudo isso podemos considerar como sendo talentos que devem ser utilizados a nosso favor, para o nosso crescimento moral e espiritual. Só que por conta desse apego, desse egoísmo, nós nos deixamos prender e nos escravizar por eles. O mal não está em ter dinheiro, riquezas, bens, beleza, inteligência. Não é esse o ponto. A doutrina espírita não combate isso. Até porque entende-se que tudo isso também é de Deus. Da mesma forma que ele nos dá, ele nos retira. Assim como ele não nos deu inicialmente, pode nos dar mais adiante. Então, para Deus isso pouco importa. Mas no nosso estágio de evolução, a gente precisa compreender que nós já devemos e podemos agir com outro foco. Que tenhamos a riqueza, a beleza, o dinheiro, a notoriedade, os títulos acadêmicos, que tenhamos tudo que o mundo pode nos privilegiar, nos engrandecer e favorecer. Mas não nos esqueçamos do que é essencial. E o que é essencial é o conhecimento de si mesmo, é a transformação moral, espiritual, é o nascer de novo todos os dias, é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, percebe? Não é negar, abdicar totalmente deles, porque nós precisamos deles. Mas é entender que nós somos detentores deles, e nós somos detidos por ele. Qual acontece, e vimos até a semana passada, a questão da proibição da evocação dos mortos, que Moisés proíbe. Perdão, estou trocando os dias. Isso nós vimos no domingo, tá? Amanhã, por exemplo, a gente vai... Nós encerramos domingo passado. Amanhã, domingo, a gente vai ver um outro capítulo, capítulo 12. Segunda parte, por sinal. Mas voltando, nós estávamos estudando, agora sim, até semana passada pela manhã, porque hoje à noite ainda continuaremos com ele, com o capítulo 15, fora da caridade, não há salvação. Eu estou fazendo esse paralelo de capítulos
para mostrar que uma coisa está ligada à outra. A proposição é que nós vivamos dentro desse lema, fora da caridade não há salvação. E que nós estudamos semana passada, no sábado anterior, esse capítulo também, com os subitens que compõem o capítulo. E vimos algumas passagens que se referem a essa questão de servir a Deus. O que mais acontece hoje, como também a época de Jesus, como também a época de Moisés, representando uma tríade das três revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo, que desde o iniciar da nossa jornada ética moral na Terra, com Moisés, nós já éramos apegados aos bens materiais. Vem Jesus para trazer uma nova concepção, uma nova ideia. E Kardec se apropria do que encontrou, viu, ou lhe foi permitido trazer as passagens evangélicas que se referem a essa questão da riqueza, do dinheiro. E aqui eu me lembrei agora que Emmanuel, ele tem um livrozinho com Chico Xavier, na sua parceria, Espírito e Médium, em que foi intitulado Dinheiro, em que ele vai trabalhar para basicamente esse capítulo 16 do Evangelho. Mas o que a gente tem aqui nesse capítulo? Nós temos, enquanto subtemas, salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, prova da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. Instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza. Observe que todos esses subitens referem-se a um ponto único, que seria a representação de Mamon, do dinheiro da riqueza. Kardec, juntamente com os espíritos, vão nos apresentar uma visão mais amplificada em torno dessa realidade. Não combatendo, mas mostrando que nós somos para além disso e devemos nos conduzir desta forma. Pois bem, dito isso, posto isso, a gente vai então para a passagem. Assim, só lembrando a vocês, embora eu já tenha dito em algum momento, me recordo, que para cada um desses subitens há também uma passagem evangélica. Então, para a semana a gente vai ver preservar-se da riqueza ou da avareza. Depois vamos conhecer Jesus na casa de Zaqueu, que tem uma outra passagem, a parábola do mal rico, que fala sobre Lázaro. Enfim, nós temos várias passagens nas quais elas referem o mesmo tema. Agora sim, nós vamos para o item 1 e 2, porque ambos estão nesse subtópico salvação dos ricos. Até aí tudo bem? Então vamos seguir. Inicialmente, Kardec traz essa passagem de Lucas 16:13. Olha o que o evangelista grafou com relação a essa fala de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Ou seja, não se pode viver uma existência tentando enganar ou tentando satisfazer de forma enganosa a dois senhores. É que nem, trazendo bem para o popular, me veio aqui à mente, que nem aquela criatura que tem 2 namorados ou aquela criatura que tem 2 namoradas. Repare que o indivíduo que tenta burlar a relação afetiva oficial vive sempre em sobressalto, com receio de que seja visto
entregue e, consequentemente, que o outro que se sente traído, ferido, rompa a relação. Principalmente quando se gosta, quando já tem afetividade. Então, você não pode servir de forma plena, amorosa, a duas mulheres ou a dois homens, a dois namorados ou a duas namoradas, a um marido e uma amante, ou uma esposa e um amante. Ah, mas todo mundo faz isso? Não todo mundo, muita gente faz isso. Mas essa muita gente que faz isso vive com a consciência de culpa, mesmo que não declarada, porque sabe que está traindo, ele é um traidor, no sentido literal, mas figurativo da questão, no que diz respeito às questões da afetividade, do seu compromisso de fidelidade com a outra pessoa, a não ser quando haja algo já declarado entre ambos, porque existem relacionamentos abertos, e que isso seja possível, aí tranquilo. Foi um contrato que ambos assinaram dentro dessa possibilidade. Mas dentro dos padrões vigentes, aceitáveis em sociedade, a gente sabe que é um para outro. Acabou a história. Quando a gente transgride esta lei do relacionamento, a gente está traindo, a gente está cometendo adultério. Assim também, assim também, e Moisés, porque também me veio à mente aqui agora, já tinha condenado os adúlteros e adúlteras à apedrejada, à morte por apedrejamento. Mas voltemos ao tema. Então, não podeis servir simultaneamente, porque dá dor de cabeça, dá problema, a Deus e a Mamon. Embora façamos isso com frequência. E a gente tende a ir mais para aquilo que nos é necessário, prazeroso. Por isso que Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Meu tesouro pode ser a amante, pode ser o amante, pode não ser o marido ou a esposa. Então Jesus é claro, não se pode servir a dois senhores. Nem a riqueza, nem o que é espiritual, nem o que é material. Embora entendendo-se que isso é relativo. Porque se a gente for pegar o pé da letra, a gente sequer teria qualquer possibilidade de progresso, de trabalho, de bem-estar pessoal, porque nós estaríamos fazendo uma escolha tão somente pela riqueza. Então é preciso que a gente entenda de uma forma figurativa, embora muitas vezes de uma forma real e prática. Porque chega um momento na vida do indivíduo que ele precisa se decidir a quem servir. Mesmo que a gente desista do nosso crescimento espiritual, é importante que a gente se decida. Porque isso gera conflito, consciência de culpa, mal-estar, avareza, muitas vezes. Quando a gente é equilibrado, por exemplo, o indivíduo pode ser rico, economicamente falando, mas ele pode estar servindo a Deus. É raro, mas pode. Por mais que tenha tanta gente fazendo isso, mas para o contingente global planetário é raro, são poucos. Mas você pode perfeitamente ser uma pessoa dotada de bens materiais e estar servindo a Deus, produzindo recursos para favorecer os mais necessitados, como nós já vimos aqui também numa outra passagem. Acho que até do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que estava nu e te vestimos, e por aí vai, né? Aí o Senhor diz, todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. Então, servir a Deus é fazer o bem. Eu posso ter muito recurso financeiro e estar prodigalizando uma série de eventos no bem, fazendo com que os menos favorecidos possam ter oportunidade de emprego, de trabalho,
de bem-estar e tudo mais que concerne aos direitos legais dentro da sociedade humana. E que o governo deveria, embora não faça no quesito Brasil, de atender às nossas necessidades nesses pontos. Tá? Vem então o item 2. O item 2 é um pouquinho mais longo, mas de fácil compreensão. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Olha a pergunta que o rapaz faz a Jesus. Jesus então lhe responde: Por que me chamas, questiona, de bom? Por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, aqueles mesmos de Moisés, 15 séculos atrás. Aí o menino vai responder, tá? Que mandamentos questiona o menino? Retruncou o mancebo. Disse Jesus então: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. Os mandamentos, além dos outros. Pegou alguns dos principais. E aí o menino vai dizer a Jesus: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Deixa eu aumentar um pouquinho, que eu fico sempre com receio de que vocês não estejam vendo. Pronto. Até aí a história, tá? Do item 2. O moço lhe replicou, como reforço: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Ou seja, ele vivia os mandamentos de Moisés, que está lá na Torá. Não matarás, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu amor, todo o teu entendimento, toda a tua força. Não furtarás, não adulterarás, não desejarás a mulher do próprio, aí vai. O menino já fazia isso desde pequeno, desde jovem, desde moço. A princípio, parecer-nos-ia que ele já estava quite com a lei, podendo ter a sua entrada no reino de Deus. Aí disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dai aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aí está a passagem do item 2. Porque ainda tem uma fala que diz assim: Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí estão as citações tanto de Mateus, quanto de Lucas, quanto de Marcos. Só faltou aqui João. Então, esses três evangelistas registram esse diálogo entre Jesus e o jovem rico. Ponto. Não precisaríamos estar aqui mais discutindo sobre a questão, porque, teoricamente, nós já temos compreensão dela. Mas a gente sabe que em todas as passagens evangélicas, todas as palavras, citações, elas têm uma extensão para além da forma. Porque muitos de nós, para não dizer a totalidade, instar mais para
o que é da letra que mata do que do espírito que vivifica, satisfazendo apenas aos desejos carnais do que se impor a uma disciplina que nos faça abdicar ou diminuir o excesso dos prazeres mundanos. Ok? Então, esta é a passagem do Evangelho que nós vimos até aqui. Penso eu que nada necessariamente precisa ser dito quanto à passagem, porque o que poderíamos trazer já foi dito. A partir de então, a gente passa a compreender melhor quem é um, quem é outro. Não é verdade? Então tá. Vamos seguir. Agora, nós vamos ver o que é que traz o Haroldo Dutra no seu livro de tradução em Novo Testamento. Tá? Não diferentemente do que nós já vimos, mas só para validar, está lá o jovem rico. Marcos e Lucas também, conforme já dissemos, escreveram sobre. Mas nesse item, eis o que diz. 19, 16 a 22. Eis que alguém, já não diz mais o jovem, eis que alguém, ou rico, aproximando-se dele, lhe disse: Mestre, que farei de bom para que tenha a vida eterna? Ele, porém, lhe disse: O que me perguntas acerca do bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos, que já citamos aqui. Diz-lhes quais. E Jesus disse: Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só isso. O jovem lhe disse: Guardei todas essas coisas que falas. Perdão. O jovem lhe disse: Guardei todas essas coisas. Ponto. Que falta ainda? É o questionamento. Será que eu já posso entrar na vida eterna, considerando que eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, já falei do livro dos Espíritos, já fiz isso e aquilo? Não é bem por aí. O que mais ainda lhe falta? Vamos lá, disse Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dê aos pobres. E ouvindo essa palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Observem que aqui, Haroldo Dutra Dias, ele vai trazer uma passagem de Mateus que valida a ideia da necessidade da austeridade, da disciplina, da tenacidade para vencer os obstáculos comuns da caminhada. Não é só eu, não é só A, não é só B, somos todos. E precisamos validar e respeitar. É preciso que nós assumamos o controle de nossas vidas. E não nos deixemos ficar possuídos por esses bens materiais. Então, nós vimos aqui nessa passagem de Mateus. Tem também em Lucas essa passagem, tá? Deixa eu ver aqui o número de Lucas, porque eu confesso que eu me perdi um pouquinho.
Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a tela. Não, deixa eu... Não, tem aqui. Em Lucas, nós vemos isso em 16:13. Vamos lá em 16:13 para ver o que é que Lucas diz. É que o papel saiu e aí eu fiquei meio que perdido. 16:13. Pronto, me achei. Isso. Nós vamos encontrar parábola em Lucas, está incluso no título Parábola do Administrador Infiel. E 16:13 diz assim: nenhum servo doméstico pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores, que seriam a Deus e a Mamon. É preciso compreendermos isso. Não é a condenação, a apologia, a falta de recursos materiais. A ideia não é essa. A proposição principal é para que nós entendamos o objetivo sagrado da existência e não fiquemos atordoados, perdidos, não fiquemos aprisionados àquilo que sabemos que não vamos levar. Porque aqui no capítulo 16, e nós chegamos a fazer a citação no início da live, quando apresentamos os subtópicos, há um que chama a verdadeira propriedade, que está nesse capítulo. Que particularmente eu acredito ser uma das mais importantes do Evangelho. A verdadeira propriedade, em que o Kardec vai dizer o seguinte, que nós somos estrangeiros em um país distante. E devemos levar para esse país aquilo que vai nos ser útil ou úteis durante a nossa vivência. Não é em tocar tudo dentro da mala quando a gente faz quando está viajando. Até aquele sabonetezinho de banheiro de hotel a gente leva. Leva palito, leva papel de bala, a gente leva tudo. E às vezes não leva mais porque o povo está de olho. Mas a gente vai aqui, vai ali, a gente percorre os pontos turísticos da cidade e a gente não volta sem sacolas. É natural de quem viaja de férias, está turistando, algo do tipo. Beleza. Acumula, acumula, acumula. Mas raramente, quase nunca, nessas viagens, seja de férias, seja de trabalho, seja de estudo, seja de entretenimento, seja para celebrar as bodas do casamento, seja qual for a justificativa para eu ter que viajar, para relaxar, para desaparecer do mundo, enfim. A gente não traz de volta à nossa terrinha o que é espiritual. Raramente isso acontece na bagagem. A gente traz roupa, chinelo, aparelhos eletrônicos, tecnologia avançada. A gente traz um catatal de coisas. Mas não traz o que é essencial. Aquilo que, quando chegarmos, vai nos dar uma sofreguidão, me parece que esse é o termo, um comichão, vai me dar uma sensação de vitória, uma inquietação pelas conquistas auferidas do ponto de vista espiritual. Percebem? Dito isso,
a gente parte então para Emmanuel. Nesse ponto, nós vamos ver duas passagens, mas nós escolhemos só dois evangelistas. São três: Mateus, Lucas e Marcos. Marcos, nós não encontramos nenhuma mensagem que se referisse a um desses dois itens que estamos estudando da salvação do rico. Em Mateus achamos uma e em Lucas achamos outra, porque João não faz parte dessas citações. Pois bem, nós vamos começar por Mateus, beleza? O que eu achei engraçado, eu até pensei que em Mateus principalmente, Emmanuel iria discorrer assim inúmeras mensagens, como normalmente nós vemos, e aqui já vimos também algumas vezes. Só teve um. Em Lucas, poderia ter pelo menos umas duas, três, só vimos uma. E em Marcos, não vimos nenhum. Então, nós vamos ficar com Mateus e com Lucas. Beleza? Deixa só eu mudar aqui as posições dos livros para a gente seguir. Então, começando por Lucas, já que está aqui à minha frente. Vamos ver Lucas. Para ser preciso, mais preciso, em Lucas, a citação é 16:13 e tem uma outra 18 a 25. Essa segunda a gente não vai contemplar, vocês podem ver isso depois, tá bom? Mas em Lucas 16:13, nós vamos ver a mensagem que Emmanuel intitulou como sendo um só Senhor. E aqui a gente poderia até fazer essa provocação. Coloca aí no chat, nos comentários. Quantos são os seus senhores? Se você fosse denominá-los, qual o nome ou os nomes que você daria aos seus senhores? Aqueles ou aquelas a quem você serve, trabalha. Já tinham parado para pensar sobre isso? Já tinham parado para refletir sobre isso? Tá aí, fica a dica. Então, 16:13, porque depois ele pula para 16:19. Mito. Nesta 16:13 são duas. Um só Senhor e ante a parábola do rico. Eu não vou ler essa não, só vou ler um só Senhor, tá bom? Emmanuel diz assim, e é a citação 16:13 é a seguinte citação: nenhum servo doméstico pode servir a dois senhores. Aí vem Emmanuel e diz assim: se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devemos servir. As coisas que são ditas ainda hoje sobre Jesus são de estarrecer o coração mais endurecido. No entanto, ainda há muitas promoções voltadas para a desfiguração da imagem crística celestial de Jesus. E não estamos dizendo que acontecem pelos romanos da época de Jesus, ou não aconteceram apenas com ele. Não estamos falando dos que não são religiosos. Estamos falando de nós mesmos religiosos, independentemente da nomenclatura episcopal, digamos assim.
Como o reino do Cristo ainda não é o da terra, diz Emmanuel, seguindo, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo em um só tempo. O vício e o dever não se alinham na marcha diária. Quer dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividades antagônicas em simultâneo esforço. Impossível. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que é servidora pública, contratada, passada pelo concurso público, que atua naquele segmento, e essa mesma pessoa que tem uma carga horária X para cumprir, essa mesma pessoa vai estar em uma outra atividade profissional de carteira assinada no setor privado. Tem como? Não. Por mais que você burle, e certamente o público, mas vai chegar uma hora que você vai ser chamado à atenção e à sua posição. Seja pelo dirigente público, seja pelo privado. Porque quando você sai do público para o privado, você, embora esteja lá, mas você está de olho naqui e vai fazer com imperfeições o que você faz. Ou poderia fazer de qualidade. Mas seguindo. Cristo é a linha central de nossas cogitações, ou pelo menos deveria ser. Vou repetir. Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com sacrifícios de amor. Somos servos dele, de Jesus. Precisamos atender-lhes aos interesses sublimes com humildade. E para isso, é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço no círculo de luta em célula de trabalho do Cristo. O que Emmanuel quer dizer com isso? Ele está tentando explicar que não podemos fugir do mundo achando que o dinheiro não presta, que é coisa do Satanás, que é do inimigo, embora eles não pensem assim, viu? Mas tudo bem. No que se refere a dinheiro. A bens materiais. Eles, os religiosos, de um modo geral. Incluamos os espíritas. Mas ainda assim poderiam justificar. Na verdade, Emmanuel está nos chamando a atenção que não é deixar de ter, é tê-lo com sabedoria e aproveitamento, para si e para os demais. Então não adianta estar apontando o dedo de quem fez certo ou errado com um erário ou com o próprio recurso financeiro adquirido ao final do mês, se você não dá uma conduta saudável, elevada ao uso desse recurso. Entende? Isso é uma questão de base doutrinária. É uma questão de educação familiar. Só para a gente fechar, ele vai dizer então: a tarefa principal, portanto, do discípulo de Jesus é compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da nossa vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Ou seja, nessa troca.
Porque a gente se lembra nessa fala da parábola do jovem que nós lemos, que queria entrar no reino de Deus, mas se sentiu constrangido ter que renunciar a tudo aquilo que ele havia recebido do Pai multiplicado. Não era justo também deixar naquele momento toda a sua riqueza para servir Jesus. Primeiro que ele não conhecia direito quem era Jesus. Depois ele sabia que ele tinha uma partida de bigas, uma corrida, na verdade, e que ele precisaria estar ali porque ele comprou cavalos ou corcéis de lugares distantes. Estava aguardando a mercadoria para poder treiná-la e com isso vencer a corrida. Mas para o seu azar, se podemos usar a expressão azar, quando no dia aprazado da corrida, no domingo seguinte, em que ele estava à frente de muitos que vinham atrás, nas posições, e eis que o cavalo dele tropeça, ele cai no chão, bate a cabeça, e fica com aquele torpor, não sabe se vai, não sabe se fica. Porque as carroças, ou as bigas que vieram atrás dele com os cavalos, os pisotearam quando viram que ele estava ali caído. Porque olhando assim, de repente, não conseguiram compreender. Mas esses são detalhes pequeninos de nós dois. Então, Emmanuel encerra essa proposta da passagem dizendo que eu estou fazendo uma repetição. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrando-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Como disse Jesus, vai tu e faz o mesmo. Ok, até aí? Para a gente fechar, até por conta do horário, nós vamos ver então Mateus. Mateus 19:22. Porque 19:22 é apenas um versículo. Essa citação está em Mateus 19, de 16 a 24. Então, são muitos os versículos. Nós escolhemos apenas um versículo, tá? Porque entendemos que, como são muitos, e nós já vimos alguns deles, exemplo, credores no lar, né? No honra o vosso pai, mãe, que também é um título, que está dentro dessa citação, mas o que nós vamos ver chama-se propriedade. É a única mensagem que Emmanuel tem nesse ponto aqui. E a citação é: o moço, ouvindo essa coisa, ou essa palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. É o que aconteceria com todos nós, ou com quase todos nós, que diante de uma determinação judicial, ele passaria a partir daquele momento a não ter mais nenhum dos bens terrestres. Foram confiscados. Quem de nós se alegraria? Saltitaria? Nem eu, nem ninguém. A não ser Gandhi. Aí é outra história. Mas o título dessa 19:22, ele intitula como propriedade. Propriedade. É bem pequenininha, mas vejam a extensão do valor. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas religiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, glossos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa.
é o que ainda hoje vemos tão declaradamente: matar ou morrer, possuir ou nada ter. Somos extremistas. Ganhar, 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 de ganhar e pronto. E aí ele vai dizer: isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Porque continuamos, 3.500 anos quase depois, escravizados, penalizados pela riqueza do mundo. Não acumuleis bens materiais. Esforça-te para cultivar os bens celestiais. Esses os ladrões não roubam e as ferrugens não consomem. Tá aqui, nós vamos ver isso a partir das próximas semanas. Mas fechando a mensagem. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Se você não é capaz de lidar bem com o seu salário de final de mês, que é oriundo do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, das suas horas dadas à empresa, e justamente merecedora dela, ou dele, no caso o salário, diferentemente quando você se deixa possuir pelo que tem, pela riqueza maior. Porque não é a quantidade de coisas que você tem, é como você operacionaliza as coisas que tem. Concluindo, ele diz: cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Não apenas a riqueza, a beleza, a cultura, a inteligência, o corpo físico, a relação parental, oportunidades de elevação espiritual. E arremata dizendo: o homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele. No conteúdo espiritual da vida ou de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertencem a Deus, que lhes concederá de acordo com seus méritos. Batemos isso aqui muitas vezes, hoje mesmo. E encerra: essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando aos discípulos a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem rico da parábola e dos ensinamentos de Jesus. Tá bom, o que mais? Podemos ficar hoje por aqui um pouco mais cedo? Acho que sim. Mas o que a gente tira dessa passagem? Não é um combate veemente, desrespeitoso, supersticioso das riquezas do mundo. Não é esta proposição, mas é entender que elas não deveriam nos possuir. Porque a riqueza foi feita para o homem e não o homem para a riqueza. Qual vemos
na passagem de Moisés, e que falamos aqui também um pouquinho antes. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O que é exterior é exterior. O que é espiritual é espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua glória, e tudo mais lhe virá por acréscimo. Ponto. Beleza? Então tá. Vamos analisar essas questões sobre esse viés kardeciano. Kardec na mente, Jesus no coração. Ok, gente? Então, que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de sábado, do dia 7/10/2023. Agradeço a todos e a todas e a todos pela presença, pela participação. Que Deus abençoe, luz e paz para vocês. Para os que estão de primeira vez, os retardatários de outros dias e também os que estão aqui conosco. Sintam-se todos enlaçados nesse abraço de urso que nós enviamos para vocês. Antes de nós concluirmos, deixe aí o seu like, compartilhe esse material e se inscrevam, caso ainda não fizeram, ao nosso canal. Lembrando a vocês que hoje, 19h30, nós temos o estudo, a live do estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que não tivemos na quarta-feira última, tá? Então, como nós não fizemos por uma questão superior e de ordem pessoal, nós transferimos para hoje às 19h30. Então, fica o convite para que vocês participem desse encontro, que nós teremos uma convidada que ainda não veio aqui ao estudo, embora já tenha vindo ao canal, tem muito tempo que ela não vem, acho que desde antes da pandemia, e que hoje nós estamos trazendo para que ela possa estar conosco essa noite de sábado. Excepcionalmente, hoje, 19h30, o estudo das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo. E à noite, às 10h30, 22h30, nós teremos a nossa finalização da leitura do item 9 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. No domingo, amanhã, nós vamos indicar qual será o próximo item, ou a próxima passagem evangélica do capítulo. Ok? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, luz e paz para vocês, todos e todas, e para o nosso Francisquinho. Ô, Francisquinho, tu tá aí? Bem no coração do seu tio, viu? Gente, obrigado por tudo, Deus os abençoe, Deus os proteja, vamos que vamos, porque hoje é sábado, e sábado é dia de sermos felizes também. Muita paz, muito obrigado. Hoje encerrando um pouquinho só, mais cedo do que nos dias anteriores. Amanhã, às 8h, nós teremos o início da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, quando veremos a respeito do passamento, para entrarmos naquelas comunicações daqueles espíritos que já citamos no domingo passado. Que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de sábado. No mais, beijo no coração e até logo mais às 19h30. Obrigado a todos.